Mas com a Andréia eu nunca briguei. Olha que legal. É impressionante. O que ela fala, ela me entende, eu entendo ela, sabe? Ela tem muita paciência comigo, tenho certeza disso. Mas eu não vi dificuldade. Inclusive, eu vejo nela a figura de gestora muito melhor que eu. Entendi. Ela é mais moderna, mais organizada, entendeu? Ele aceita bastante as minhas ideias, né? Minha guru. Mas então ouve a guru, hein? Faz o que ela manda. Precisa nichar. Não, mas a gente não pode, né? Rejeitar cliente. Não dá. A pessoa apareceu, a gente tem que pegar. Não, mas a gente não... É muita peculiaridade, é muita lei, é muita coisa para você entender. É muito difícil você dominar tudo. Não tem como. Então, aí, agora parece que ele entendeu, aceitou, é outra quebra. E aí, pessoal, mais um Marta Sincera Cast. E hoje, gente, eu tô com uns clientes aqui no podcast que eu, assim, admiro muito. Tem uma história de sucesso muito bacana, uma história de gerações, de sucessão bem legal. E eu sei que tem muita gente que assiste a gente aqui, que pai, filha, filho, pai estão ali junto, tem suas dificuldades. E hoje eu trouxe eles para contar a história deles, essa história de sucesso que é super legal, para vocês se inspirarem e continuarem avançando. Eu tô aqui hoje com o José Maria, com a Andréia, da Bom Pastor Contabilidade. Primeiro, gente, eu sei que vocês vieram lá do outro lado, chegar aqui, eu sei que é bem demorado, então quero agradecer o esforço de vocês estarem aqui batendo esse papo com a gente. Obrigada, viu? Agradeço demais vocês. Imagina, eu que agradeço. Tranquilo, é pertinho. Só pertinho, uma horinha. É isso aí. Bom, gente, vamos lá. Melhor do que eu sempre falo com o pessoal aqui, melhor do que eu falar de vocês, né? Quero que vocês falem. Então, assim, vou começar aqui te perguntando, José Maria. Você que foi o fundador da Bom Pastor Contabilidade, me conta primeiro a tua história. Por que você resolveu virar contador, né? Então, assim, por que eu resolvi virar contador? Depois, por que você resolveu empreender na contabilidade? Me conta um pouquinho sobre essa sua história. Sim. Olha, Marta, a história é interessante, viu? Como eu falei para você nos bastidores, nós éramos feirantes, né? Desde jovens. E meu pai era cliente do escritório contábil, naturalmente, né? E daquele tempo que você fazia o envelopinho, colocava o talãozinho ao consumidor, aquela coisa toda, né? Eu acompanhei ele junto para o contador dele, que chamava-se Jonas, né? Aí chegamos lá, ficamos no balcão, aquele sistema antigo, tradicional. E no balcão do lado ali tinha um senhor que era professor, né? Era pastor evangélico e também um professor. E nós começamos a bater um papo, né? Coisa que a gente não tem muita dificuldade para isso. Aí começamos a bater um papo e tal. Falei que estava estudando técnico de contabilidade, etc. E aí ele, em poucos minutos, me fez um teste vocacional. Ele falou, olha, você pode ser tal profissão ou você pode montar um escritório de contabilidade igual o Jonas, sabe? Aí me despertou, sabe? Eu não tinha pensado nisso, né? Meu pai sempre teve o espírito de empreendedor, né? E ele já pensou no escritório com advogado, com todo mundo, todos os filhos falaram, vão sair da feira, mas os meus irmãos não se deram nisso, eles continuaram com o espírito de empreendedor igual meu pai. Certo. Eles prosseguiram nessa carreira. Mas eu já comecei a mudar. E aí comecei a procurar um estágio, etc. Tal. Achei um estágio no escritório contábil, fiz o estágio por 2 anos e meio. Antes procurei em algumas empresas, mas depois o meu próprio pai, né, que ele era influenciava muito, ele era muito comunicativo, ele falou, não, vou te indicar no escritório e tal, que por coincidência foi funcionário desse Jonas aí. Ele chamava-se Valdecir, ou chama-se Valdecir, né? E aí eu trabalhei 2 anos e meio e fui desenvolvendo, aprendi tudo, todos os setores, não tinha divisão de pessoal, fiscal, contábil, não, foi embora. E foi aprendendo, etc. Tal, e ia na repartição, conversava com eles, e brigava com o pessoal lá, posto fiscal, prefeitura, e tocava o barco. De repente eu dei a surpresa para ele, falei, dia tal vou abrir o escritório. Você chegou e falou, vou abrir Já escritório. estava pronto, né? Meu pai, meus irmãos compraram um prédio, né? Na época lá, e na rua Visconde de Elma, lá em São Caetano, esquina com a rua Bom Pastor. Aí daí originou-se o nome, né? Mas então, se você o nome Bom Pastor é por causa da rua. A minha primeira ideia seria Escritório Contábil Neto, que é o meu sobrenome, né? Final do meu sobrenome, José Maria Oliveira Neto. Aí, mas depois eu
quando eu comecei a aprender a datilografar, aquelas Remington 80, eu peguei e datilografava de cabeça um contrato social, sabe? Pá, 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 Constituição, conforme a lei, número tal, de 1919, tchum, colocava neto. Mas depois chegamos à conclusão que era melhor o Bom Pastor. E aí montamos, tal, era um salão comercial, adaptamos e comecei. Eram 2 clientes. Era um cliente que eu fazia em casa, era um empreiteiro de obras, e o outro era a firma do meu pai. E começamos ali, né? 12 de setembro de 74. Nossa, e aí foi indo. Mas já tinha 22 anos, né? Eu tinha 22 anos. Uhum. E como que foi, por exemplo, montei o escritório, qual que foi a tua ideia de primeiro cliente? Você já sabia que dali ia ser o teu sustento? Você já imaginava que ia montar uma empresa? Você já era casado? Como que era isso? Eu estava namorando, né? Uhum. E já estava, nessa altura, já estava noivo, né? Sim. Certo? E tocar o barco, né? A gente confia no futuro aí, vamos tocar para frente. E fizemos uma recepçãozinha lá para começar, chamamos os vizinhos, tinha um ponto de táxi em frente, um oba-oba lá e vamos embora, né? Apareciam os clientes ali no balcão, aquela coisa, né? Antiga, né? Sim. Ali é uma rua bem comercial até hoje, né? Uhum. Hoje já está um pouco mais fraco, né? Hoje tem muito venda online. Sim. Mas é tipo assim, Rua 12 de Outubro, aí cheio de gente, então o pessoal via lá, é isso, é contabilidade, é não sei o que e tal, e um indica para o outro, e aquela coisa. Eu confiava no futuro, falava, confia em Deus e no futuro, vamos tocar o barco aí. E foi aí. E foi indo aí. Eu me casei no ano seguinte e vamos embora, né? Vamos. E foi crescendo a empresa. Foi crescendo, né? Pegamos empresário pequeno, depois alguma empresinha maior e vamos. E em qual momento, José Maria, que você insere a Andréia no negócio? Que assim, porque todo sonho de pai é que o filho ajude, né? Infelizmente eu não tive esse privilégio, mas tudo bem, faz parte, hoje tudo tá mudado. Mas assim, e aí, Andréia, se apresentando também, me conta por que você resolveu ir trabalhar com seu pai? Foi o motivo? Foi, porque eu quero trabalhar mesmo, preciso trabalhar? Não, eu comecei a gostar disso. Me conta um pouquinho sobre você. Então, eu já nasci, né? Logo depois ele casou, e aí eu já nasci, e a casa que eu nasci era do lado do escritório. Então, né, já... Ele estava ali. Então, e vamos no escritório, seu pai está no escritório. O tempo todo é o escritório, e aí depois veio mais 3 irmãos, né? Meu irmão tem 1 ano de diferença de mim, e aí eles sempre falavam, não, quando vocês crescerem, eu comecei a trabalhar com 14 anos, meu pai falava, eu trabalho desde criança na feira, e minha mãe também, o pai dela faleceu, então ela começou a trabalhar com 14 anos, carteira assinada na 7 de abril, então vocês vão trabalhar, vocês nunca vão ficar em casa. Então, com 14 anos, eu comecei a trabalhar no escritório, né, porque era a única oportunidade, nem poderia, né, ser diferente. Então, a gente ia lá, então eu já ia lá, ficava batendo os carimbos, né, porque 14 anos, e aí comecei a me encantar com aquele mundo, né? Escriturava os livros fiscais na mão, né? Então, assim, era coisa básica, né? E, assim, eu falava, então, comecei o ensino médio, o que eu vou fazer? Fiz teste vocacional, aí falou, não, você tem mais para a parte administrativa. E aí eu falei, então eu não vou ficar no escritório. E aí, nada a ver, né? Aí eu fiz técnico em administração, no técnico, né? Naquela época não tinha ensino médio, né? Era só técnico junto. Isso. E aí, tá bom. Aí, quando eu me formei, aí, não, eu quero ser psicóloga. Aí, fiz a faculdade, 1 ano, só que aí eu comecei a namorar. E aí, meu namorado era extremamente abusivo. Na época, não tinha, né? Eu tinha 16 anos, né? E aí... não podia trabalhar, aí a faculdade não, porque não dá certo, que você vai lidar com muitas pessoas, você está mexendo muito com a sua cabeça. Então, eu falei, então, continuei trabalhando no escritório. Aí, quando eu comecei a fazer a faculdade, que já comecei a namorar e pensar em casar, eu falei, não, eu preciso de dinheiro. Então, aí eu falei pro meu pai, então, eu não vou mais trabalhar só meio-dia, vou mudar meu ensino médio. Até antes disso, no ensino médio, vou mudar para a noite. Eu vou estudar à noite, porque eu quero trabalhar o dia inteiro, CLT. Eu vou me especializar em alguma área, porque eu vou realmente trabalhar, que eu preciso trabalhar. Mas, assim, até então, não era porque era a minha vocação, porque eu queria, porque eu sonhava. Você queria ganhar seu dinheiro, eu queria ganhar meu dinheiro, porque eu precisava casar. Isso. Mas aí, eu sempre fui de exatas, né? Eu sempre fui muito analítica. E aí, eu gostei, né? Eu fiquei na área fiscal. Aí eu tinha acho que 2 ou 3 pessoas na época, e aí começou a era do computador, né? Aí era o pessoal mais velho, e eles não sabiam. Não, então a André ajuda. Então aí eu comecei a colocar computador,
Então, aí colocou, né? Aí eu ajudava o pessoal lá, fazia curso de DOS na época. Nossa, muito tempo, né? Eu era muito nova. E aí e aí eu fui ficando. E aí, quando eu casei, né? Aí foi só piorando. Aí eu tive filha. E aí, então, eu morava próximo. Minha mãe tinha facilidade de ficar com as minhas filhas. Eu estava trabalhando com meu pai, que se desse uma dor de barriga, eu falava, não, Exato. eu tô ali, né? Aí meu pai foi falando, não, você precisa, então, você vai realmente ficar aqui? Você vai... Meus irmãos também fizeram a mesma coisa. Eles trabalharam, né? Também começaram com 14 anos. Só que depois eles foram embora. Meu pai mesmo falava, se você não gosta, não quer, Pode seguir vai. sua vida. Aí eles fizeram, né? Foram para a área de TI, não continuaram, mas eu fiquei. Mas Aí foi eu fui ficando, porque eu casei, porque eu tive as meninas. E aí minha mãe ficava com as minhas filhas, aí eu tava lá e eu já tinha minha responsabilidade como escrita fiscal, né? E meu pai já foi se acostumando, né? Com a minha presença ali, ajudando né? ele. É uma companhia, né? Porque ele nunca teve sócio, né? Então ficou sempre eu junto com ele. E aí foi ficando. Aí depois, em 2018, eu me divorciei. E aí veio a pandemia, né? E aí, nisso que eu peguei mesmo a gestão do negócio, porque eu estava mais no operacional. Aí você falou assim, agora eu preciso pegar isso daqui. Porque quando veio a pandemia, todo mundo foi para casa. Sim. Ninguém tinha... a gente não tinha equipamento para dar para todo mundo para trabalhar em casa. Como que vai fazer? A internet, a Ndesk. Então, assim, eu que tive que coordenar tudo. E aí que eu tomei realmente a frente para ficar, porque ele, idoso já, né, já era mais de 60, não podia sair de casa, não podia, né? Então, tudo que tinha que fazer era eu. Ia de máscara, mas ia. E aí que eu comecei a ficar, eu falei, não, então realmente eu vou. Aí fiz o técnico em contabilidade, depois eu fiz a faculdade de gestão empresarial, com muita dificuldade, porque eu precisava... Tinha que ser uma faculdade online, não podia ser presencial, né? As filhas. Por causa das filhas, por causa do marido, que era doido, que não podia sair de casa, então eu tinha que fazer lá. Então, aí eu fiz uma faculdade, achei até que nem ia conseguir. Falei, vou fazer o vestibular, não vou conseguir passar. Eu fiz na FATEC. Olha que aí legal. eu consegui passar, consegui fazer. Que aí também eu comecei, falei, não vou conseguir, consegui fazer. Aí minhas filhas já cresceram, né? Ficaram, não, mãe, você vai conseguir, vai conseguir. E aí eu fui gostando dessa parte de gestão. Entendi. Entendeu? E aí, com a pandemia, eu fui ficando. E aí, agora, com o tempo, eu estou me especializando e fui ficando, né? E agora... Então, aí... E agora, ele fala, né? Que eu sou o braço direito, né? Isso. Porque acaba dependendo mais, né? Sim. Porque a gente acaba dividindo mesmo. O trabalho. O trabalho. E aí, José Maria, depois de tudo que a Andrea contou, então, show de bola. Resolveu ficar no escritório, né? Como que foi essa transição para você? Então, assim, porque o que eu vejo muito no escritório? Esses dias uma cliente me procurou e falou assim, Marta, eu tô rompendo a sociedade com meu pai. Por quê? Porque ele é muito cabeça dura, a gente briga demais, e eu tô vendo em algum momento que nós vamos acabar rompendo como pai e filha por causa das brigas no escritório. Porque ele, cabeça dura, não quer evoluir, porque muita coisa mudou, e ela quer fazer várias coisas, né? Como que foi essa passagem de bastão? Foi tranquila? Teve alguma que eu penso desse jeito, você pensa de outro? Teve esse entrever? E como que vocês conseguiram vencer isso? Olha, Marta, a gente tá... O nome do teu podcast é Marta Sincero, Sincera. isso Então aí. eu vou ser José Maria Sincero. Isso aí, é isso que eu quero. Isso aí. Olha, eu sou sincero diante de você e de qualquer um, e diante de Deus também. Eu nunca briguei com o André. Olha só que legal. Você lembra algum dia que nós brigamos? Eu creio que não. Eu brigo com a minha esposa, tecnicamente, né? Lógico, né? Na boa, né? Sim, sim. Sandra, me desculpe. Mas a gente briga técnica, briguinha de casal, amor. normal. Mas com o André eu nunca briguei. Olha que legal. É impressionante. O que ela fala, ela me entende, eu entendo ela, sabe? Ela tem muita paciência comigo, tenho certeza disso. Mas eu não vi dificuldade. Inclusive, eu vejo nela a figura de gestora muito melhor que eu. Entendi. Ela é mais moderna, mais organizada, entendeu? Ele aceita bastante as minhas ideias, né? Você viu, até grava vídeo, sim. Ele quer participar, e aí, não, eu vou, que nem hoje eu falei, vamos lá, vamos gravar. Ah, tá, podcast, assiste aqui pra você ver como que é, tá. Ele vai, ele quer estar por dentro. Ele sempre foi uma pessoa muito... Pra cima, avançada. Gosta muito de ler, gosta de saber das notícias do Brasil, do mundo, da economia, da política. Legal. Então, é uma pessoa que não quer ficar parado, entendeu? Ele gosta, ele quer evoluir. Ele quer ver o negócio prosperar. Não é que parou no tempo e falou, não, vamos ficar aqui, tá bom, eu não quero mudar nada disso, sempre foi assim. Não, ao Sempre contrário, foi. ele sempre aceitou. Então,
graças a Deus, a gente tem essa sinergia, né? Sinergia Tem. que dá certo. Acho que ela tem muita paciência comigo, deve ser isso, viu? Mas é isso. E também o senhor tem, E ele também tem uma mente comigo, boa. Tem, assim, o quanto a gente vê hoje no mercado contábil, o pessoal até fala, né, que até eu tenho uma pessoa que eu sigo que fala assim, os dinossauros da contabilidade, é o pessoal que tem a cabeça fechada. Eu vi muitas vezes filho e filha naquele embate que o pai não aceita as mudanças, tal, e o filho quer avançar e não aceita. E eu tô vendo aqui, e assim, gente, é bem legal ver essa sinergia, por isso que as coisas vão pra frente. Você que tá assistindo aqui, tá vendo? Você que tem aí seu pai, sua filha, aprende aqui com eles, tá vendo que as coisas podem dar certo, que é um confiar no outro e essa sinergia vai com que as coisas acontecendo. Isso é muito legal. E em qual momento vocês viram assim, a contabilidade mudou? Não é mais... Porque você começou bem nova lá atrás, né, Andréa? Zé Maria já tá aí, 74, né? 50 anos, né? Quase 51 agora. 51 em setembro, é. Isso. Então, isso aí, meio século. Mudou muita coisa. Sim. Qual foi o momento que você pensou assim, se a gente não avançar, nós vamos quebrar? Teve esse momento ou não? Ou você sempre foram acompanhando as coisas mudando? Olha, nós sempre procuramos acompanhar a evolução, sim, mas dá para perceber, né? Deu para perceber em um certo momento que se não muda o foco e tal, a gente acaba ficando para trás, né? Foi uma quebra mesmo de pensamento, né? Eu lembro que quando começou a internet, tudo, né? Não, porque internet, agora funcionário, nós vamos controlar, né, o que a pessoa está fazendo, né? A entrada dos computadores. Aí depois, eu acho que a maior dificuldade é essa. Clientes de contabilidade vêm por indicação. Isso. Então, quebrar isso é muito difícil. Porque, né, na cabeça dos mais antigos, fala, não, mas como assim? Uma pessoa vai me ver na internet e vai querer me contratar? Não, é igual um médico. E é realmente, né? Então, aí que eu comecei a pensar, falando, a gente precisa achar uma forma de entrar nesse digital aí para poder mostrar autoridade. E aí que entrou vocês, né? Eu acho que foi lá para 2018, nessa época aí da pandemia, né? Que aí começou falando, não, precisa ter um site, precisa ter... Então, mas como que é, né? Aí eu fui mostrando, eu fui aprendendo, né? E fui mostrando, e aí a gente vai... Aí também tem as minhas filhas, né? Elas também participam e fica, não, precisa disso aqui. Aí ele ouve super, né? Não, precisa gravar vídeo. Mas qual é o sentido? Aí ele quer entender o porquê, né? Não, mas por quê? Não, porque gera autoridade e tal. Então, assim, eu acho que foi depois da pandemia, com essa era digital mesmo, que falou, não, realmente precisa. Porque se a gente... E principalmente que a gente mudou também para um prédio, era na rua. Isso. E a gente mudou para um prédio comercial. Esse é um fator determinante. Eu ia entrar nesse ponto, E aí, o prédio comercial, você entra lá na sala e fica lá. Ninguém vai ver a placa de vocês lá, né? Dá para fazer networking? Dá. Tá. Mas é muito pouco. Já tentamos até alguns movimentos de fazer roda de conversas, mas a maioria não vai, porque não bate os horários. Então, assim... Não adianta, você acaba conversando com a pessoa, seu vizinho, mas pela internet, né? Pelo Instagram. Isso. Eu vi lá que você postou no Instagram que você estava comemorando o aniversário do fulano e tal. Pelo grupo, né, do prédio, mas, assim, no boca a boca, acabou. Então, aí, a gente sente essa diferença, porque quando era na rua, né, você tem o contato com o público ali direto. Só que também, aí nós pensamos, então, voltar pra rua também não tá. Porque a rua que era o centro comercial, também você vai lá, a gente volta lá porque gosta, porque tem comércio. Sim. Fala, não, tá muito ruim aqui, a situação tá muito ruim, o online dominou. Sim. E aí? E como que a gente faz? Então, a gente tem que entrar no online, não tem outro jeito. A gente tem que entrar no digital, tem que achar uma forma de conseguir fazer as pessoas acharem a gente lá e confiar, e até os nossos próprios clientes, né? Porque com a pandemia, o cliente não vai muito mais, né, no escritório. Antigamente ia, agora não quer mais nem saber. Diminuiu mais ainda. Na época do imposto de renda, vai ainda. Alguns, mas a maioria não vai também. Sim, né? sim. Aí veio e-mail. Agora não é nem e-mail, é WhatsApp. Isso. Todo mundo no WhatsApp. O e-mail já está quase... Telefone, a gente chegou até a conclusão agora. Telefone a gente só recebe ligação de spam. Quase... Nada... Assim, cliente mesmo, muito difícil ligar. Tudo é um WhatsApp. Tudo é WhatsApp. Então, tem que mudar. Até vou colocar o sistema de WhatsApp agora,
que seja um só para todo Isso. mundo, tudo. Então, assim, a gente vai se adaptando, né? Vai crescendo. E nesse tempo, desses 50 anos aí, vocês acham que vocês fizeram essa virada de chave devido a quê? Vocês começaram a quebrar as crenças de vocês? Não, Marta, que realmente a gente viu que se a gente não virasse a chave, vocês foram crescendo. Como que foi essa virada de chave aí em relação... Eu acho que até logo pós-pandemia, né? Então, assim, teve a pandemia, putz, todo mundo ir pro online, arrumar máquina e tal. Beleza, a pandemia passou, como que foi assim, gente, agora a gente precisa ter um plano, precisa ter uma estrutura. Como que foi para vocês? Porque muita gente ainda tá patinando em relação a isso, né? Então, e aqui a Marta sincera, como que foi essa virada? Como tá sendo essa virada? Quais são os planos que vocês estão fazendo? Olha, Marta, foi antes da pandemia já, né? Desde que começamos a empreender, eu comecei, depois ela entrou, empreender sempre é um desafio. Sim. Sempre. Então, nós percebemos os desafios mudaram de posição, mudaram o foco e tal, só que a gente precisa saber a direção que vai, né? E tem hora que a gente não sabe. Então, precisa procurar ajuda, precisa, entendeu? E a tendência, é lógico, hoje é a divulgação digital, é o trabalho, a forma de fazer o trabalho mudou muito, a forma de treinar o funcionário mudou. Então, a gente procura ir se adaptando conforme a necessidade, né? Conforme o mercado a gente vai enxergando, né? Porque se a gente não enxergar, a gente vai para o buraco, né? Como qualquer empreendedor, né? Sim, sim. Qualquer negócio. Então, agora a pandemia forçou um pouquinho mais, né? Ela deu um start na gente, mas o problema é esse. O empreendedor é aquele que ele tem surpresa todo dia, né? Ele está sempre inovando, sempre aprendendo, sempre apanhando, né? E tocando o barco. A vida de empreendedor é essa, né? Sim, vai indo. Mas é um desafio que a gente gosta, né? Faz parte, a natureza nossa é isso, e nós temos, graças a Deus, temos vocação para isso, né? André? E a gente, vamos tocar o barco, né? Não tem vocação para ir lá ficar sentadinho numa mesa, né? Só, né? Fazendo um programa de computador ou fazendo aquilo. Eu tenho alguns familiares aí conhecidos, tal, fica trabalhando em home office em casa, lá, ele fica lá, né? Até eu tenho um exemplo, quando nós construímos o sobrado, o engenheiro, que era meu cliente, ele perguntou, né, como é que você quer assim, você quer que monte um escritório? Eu falei, não, escritório eu quero trabalhar no escritório. Eu tenho sorte porque eu morei sempre perto do trabalho. Sim, né? sim. Eu não tenho dificuldade de locomoção, mas eu falei, não, trabalhar é no escritório, em casa é outra coisa. Em casa eu quero fazer churrasco, eu quero receber a família, eu quero fazer festa, eu quero, se não tem nada, eu vou na pizzaria enfim, é outra coisa, eu não quero. É o meu pensamento, né? Claro que não tem nada demais ter um escritório em casa, mas a minha maneira de pensar é essa aí. Em casa eu não quero saber, não. Eu quero sair para trabalhar. E aproveitando, Zé Maria, você está com quantos anos? 72. Espero que você não tenha achado ruim de eu perguntar a idade. Né? Não. Porque eu te vejo muito como exemplo. Por que eu estou te perguntando isso? Porque a gente vê muito dono de escritório que tem 50, 60, 40, 65. E a dificuldade que a pessoa tem em avançar. Ah, porque eu nasci assim. Ah, porque as coisas antigamente eram assim. Ah, que é difícil, que eu não consigo. E aí eu vejo o senhor com 72 anos nessa animação, gravando vídeo, e vou te falar, até agora, se você olhar para o digital, eu não encontrei senhor na contabilidade, tá, gente? Senhores, mais que 60 anos fazendo um trabalho. Ponto. Porque existe uma dificuldade. Então, para quem está assistindo, até para os mais novos, os mais velhos, gente, vocês não têm noção por dia, quando eu converso com o pessoal, nossa, Marta, é muito difícil romper, nossa, Marta, não consigo avançar, nossa, é difícil ir lá aparecer e tal. Qual que é o segredo, qual que é a dica? Você acha que é porque você sempre teve esse comportamento mesmo, Marta, isso aqui é uma coisa sempre minha, não, ó, faz assim, assim, assado, não, que na hora que a água bateu na bunda mesmo em relação a empreender, eu tenho que fazer, qual que é o segredo, José Maria? Eu acho que é genético, né, Marta? Aí acho que não tem muita explicação, né? Tá. O meu pai, por exemplo, ele trabalhou demais, só que ele parou cedo. Né? Ele parou de trabalhar cedo e ficou mais de 20 anos. Né? Ele morreu com 90 anos, né? Meu saudoso pai, né? Sim. Era uma figuraça, né? Mas ele ficou muito tempo parado. Tem um irmão que ele parou com 60 também. Hoje ele tem 75. Certo. Ele é um pouquinho mais velho que eu. Mas eu acho que ele não evoluiu. Ele parou de trabalhar, ele tem uma atividade, tem algumas coisas que ele faz, né? Mas é muito pouco, entendeu? Ele ocupa muito pouco a mente. Eu não me vejo parado. Entendi. Eu acho que, graças a Deus, Deus me dá saúde e eu tenho muita disposição, muito dinamismo, né? Como a Andréa falou, né? Se eu for, sou capaz de ir num hotel, lá ficar na beira da piscina, lendo um livro lá.
Isso aí. conversando com o garçom. Um dia eu fiquei lá em Florianópolis, fiquei lá numa piscina, tinha um pingo de gente lá e fiquei conversando com o professor da universidade lá de Florianópolis. E aí, conversando com ele, falando de trabalho, sabe? 1 hora quase dentro da piscina. Aí acabou, eu falei, caramba, rapaz, nunca tinha visto, né? A gente falando aqui de contabilidade, de isso, de aquilo, e blá, blá, blá. Eu falei, podia falar outra coisa? Ele falou, mas pelo menos fazer uma cabeça, né? Exato. Mas eu não sei, a gente tem... Eu sempre quero aprender alguma coisa, quero sempre avançar, né? Eu tenho essa genética, né? Que eu gosto de aprender, gosto de ouvir, gosto de dialogar e não me vejo parado, né? Tá vendo? Entendeu? Às vezes eu até atrapalho, Vera, né? Porque eu não sei ficar parado, eu não sei. Aí, tá vendo, gente? Ó, segue o exemplo dele, ó. Tá vendo que legal? Tá sempre estudando, tá lendo. E não sabe ficar parado. E ele sempre tá aprendendo. Então, essa por mais que seja genética, esse jeito e tal, mas com certeza teve os desafios da vida. Sim. Mas isso que ele teve que avançar. Ele falou assim, não vou ficar parado. Eu tô aqui, eu tenho que estar com a mente trabalhando, aprendendo coisas novas e fazendo acontecer, né? E quando ele ficou parado, ele ficou doente, Aí, ó. né? Aham. Quando foi na pandemia, teve que ficar isolado, Isolado, né? isso. Aí nós ficamos em pânico, não vai sair de casa. Isso. Tá bom. Ficou, aí ele começou a decair, começou a ficar ruim. Aí o ano passado, até que a gente não sabia o que era, aí descobriu que era hipotiroidismo. Aham. Aí depois, do nada, deu um apagão, né? Emagreceu bastante, aí começou a ficar abatido, tudo por conta da pandemia, do isolamento. ficou do Não por causa isolamento. do Covid, mas por causa do Sim, isolamento, porque sim. ficou ali parado, só ficava em casa, não saía, né? Então eles saem muito, né? Eu também, né? Vai na igreja, tem Sim. o círculo social, faz lá alguma atividade na igreja também. Então, assim, ficar ali isolado, Não foi. tanto ele quanto a minha mãe, eles são muito dinâmicos. Aham. E minha mãe também, e ela também não quer ele parar. Então a gente achava estranho, falava, não, alguma coisa está errada. Sim. Ele não quer vir, ele tá... Mas assim, ele ia. Sim. Até o dia que quase que passou mal, ele tava lá trabalhando. Aham. Tava lá no escritório e tava lá porque ele quer saber. Não, eu vou fazer o imposto de renda, ele quer sempre saber. Que nem agora, reforma tributária, ele tá lá, ele quer saber da reforma tributária, ele tá lendo. E aí, agora vamos nichar. Então ele foi lá e comprou. A gente foi viajar para Águas de Lindóia, agora ele tava assistindo um curso lá, ouvindo. Que legal. Nós tiramos até foto. Parecia doido, né? É porque era o curso do Bruno, né? Do Bruno Nascimento. Bruno Nascimento. Isso E mesmo. eu que ele falei, fala. pô, o Bruno marcou 19h51, terça-feira. Eu tava no jantar lá, Aí ele falou parecia de um antes. doido lá com o negócio do ouvido. Aí ele falou o pra pessoal, eu comendo lá e escutando o Bruno falar, blá, blá, blá. Aí o pessoal olhava, aí ele falou pra mim, eu falei, eu não vou. Eu falei, tô de férias, É, eu não vou. por favor, Nada, nada. pelo amor de Deus, não me fala nada. Aí ele lá com o foninho lá ouvindo. Ai, muito legal. Aí no dia seguinte, a gente andando lá pela cidade, vendo as lojas lá, ele, não, ó, o Bruno é muito bom, isso aqui. Comprou o curso. Não, nós vamos nichar, a gente vai fazer aí. o curso de... Então, assim, ele gosta mesmo. Ele gosta, né? É. Ai, gente, assim, é um orgulho, viu? Olha, quem dera se os empreendedores brasileiros tivessem esse pique, essa energia para fazer as coisas acontecer. E eu acredito muito que os negócios vão mudando conforme a energia do dono ali. E aí você tocou num assunto interessante, nicho e reforma tributária, tá? Necessidade de nichar. Muita gente fala assim, ai, Marta, eu atendo CNPJ, eu não consigo nichar. Por que vocês estão vendo essas necessidades? Hoje vocês têm ali uma gama de clientes que não é nichado. Não. Exato. Sim. Por que vocês estão vendo, depois de 50 anos, a necessidade de nichar? Me fala. A minha visão, né? E a Andréa deve concordar com isso. A gente enxerga, assim, que a tendência do futuro é essa, né? Eu não posso entender de tudo ao mesmo tempo, né? Nós sempre tivemos um volume assim, razoável de empresas comerciais, alguma indústria e construção civil. Hoje a construção civil praticamente desapareceu, né? E tivemos também escolas, né? E agora, hoje, a nossa ideia, assim, é a área, que eu acho que é a área de serviços e a área médica, onde nós estamos enxergando. O foco do nosso projeto hoje é equiparação hospitalar. É o que nós estamos tentando. Mas toda a área médica nós achamos interessante. Inclusive, interessante financeiramente também, interessante em termos de trabalho. Entendi. Porque você pega uma construtora, tem um monte de problema, etc. Tal. Dá para trabalhar, dá para ganhar dinheiro? Sim, dá, não tem dúvida nenhuma. Mas nós entendemos assim, hoje o foco, nós precisamos ter um nicho específico. Isso aí ela chegou a essa conclusão, eu também cheguei e nós estamos trabalhando nesse ponto aí. Estamos escolhendo os nichos para a gente avançar mais. Na quebra também, né? Isso. Me conta um pouquinho dessa quebra aí de paradigma. Também foi difícil, Uhum. né? De convencer, falar, não, precisa nichar.
precisa nichar. Vocês vêm falando, né? Faz tempo, não, precisa nichar. Não, mas a gente não pode, né? Rejeitar cliente. Não dá. A pessoa apareceu, a gente tem que pegar. Não, mas a gente não... É muita peculiaridade, é muita lei, é muita coisa para você entender. É muito difícil você dominar tudo. Não tem como. Então, aí, agora parece que ele entendeu, aceitou, é outra quebra. Bacana. Aceitou e nós estamos começando a nichar. Aí, agora fazendo a mentoria também, né? Sim, com vocês, aí, não, precisa também... Não é todo cliente que você vai aceitar. Exato. Né? Isso. Que também é outra quebra. Que também é difícil. Falar, não, vou falar não para o cliente. Já falei para o Geraldo várias vezes, né? Na mentoria, eu falei, vou falar não. É difícil. Precisa, faz uma entrevista, né? Qualifica, vê se realmente é aquilo. Se não interessar, não... Mas é difícil. Porque às vezes acaba colocando aquele cliente para dentro que vai dar mais prejuízo para vocês do que trazer retorno, né? Mas as nossas crenças fazem com que acaba se limitando em relação a isso, né? E a necessidade mesmo, né? Acho que a gente, que nem uma época que a gente acabou acontecendo de um cliente teve um planejamento tributário, que a gente não tem, né, até hoje. Aí fala, não, esse cliente foi lá um planejamento tributário e nisso a gente perdeu o cliente, era um dos nossos maiores clientes. Eu falei, não, a gente precisa fazer um planejamento tributário. Então, assim, não pode ficar parado no tempo. A gente tem que olhar o que os outros estão fazendo para ver e se adequar e acompanhar, né? Porque senão você fica para trás. Exato. E aí você falou disso, né? Você falou assim, olha, Marta, acabamos perdendo um cliente porque foram fazer planejamento tributário e tal. O que vocês pensam sobre hub de serviços? Porque hoje se fala bastante, né? Eu trago alguns contadores aqui que falassem para mim, Marta, para mim contabilidade é meu core, eu não quero saber de nada outros serviços. Tem outros que falam, não, Marta, eu acho que o hub de serviço traz vários insights, aí é um complemento de renda para a gente investir. Qual que é a visão de vocês em relação a isso? Você acha que ter venda de certificado, marca, BPO financeiro, você acha que isso vale a pena ou não? Assim, não, ainda a gente está focando ali dentro do nosso trabalho mesmo. Não, acho que vale. Vale? Acho que vale. Certificado a gente já tem, né? A parceria. Marcas e patentes também. E aí o BPO é uma coisa que eu quero colocar também. Sim, é uma coisa que você já está pensando. pensando. Eu acho que é urgente, assim, para ontem, que precisa... Junto com o departamento comercial agora, é o BPO que eu quero colocar para 2026 para começar. Mas também é pouco, né? Assim, ainda não é... Agora, planejamento tributário também. Uma coisa que eu falei, principalmente agora com a reforma, né? A gente vai ter que ter uma parceria boa. Quem sabe agora com essa questão da equiparação, a gente vai ter que ter parceria com o advogado. Isso. Né? Tributarista. Então, aí vai ser... uma necessidade. Não é uma opção agora, né? Não. É uma necessidade. Exato. Precisa fazer, precisa ter, não tem outro jeito, né? Exato. E com a reforma tributária, vocês acham que agora com a reforma tributária se separa o joio do trigo? Só vai ficar no mercado quem de fato souber? Qual que é a visão de vocês em relação a isso? Porque a gente tem visto um movimento ou de muitas contabilidades sendo vendidas, fazendo fusão, e com a reforma muita coisa vai mudar, né? Qual que é a visão de vocês? Você acha que é uma oportunidade nesse momento ou acha que o negócio vai ficar mais difícil? Isso em relação aos escritórios, ou às empresas. As empresas, a gente sabe que, na minha visão, né? Se você não tiver um bom apoio de um contador, não é nem de um advogado tributarista, na minha visão. Na minha visão, se o contador te der um bom apoio, você vai acabar patinando. Mas em relação ao negócio mesmo de vocês, negócio, acha que isso vai ser, pro negócio de vocês, vai ser bom ou vai ser ruim? A reforma tributária? Olha, eu acho que vai ser um desafio, está sendo um desafio, né? Vai continuar sendo por algum tempo, né? Mas é uma boa oportunidade de negócio. Sim. Eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, eu acho que os empresários pequenos, eles não têm consciência disso ainda. Não. Cabe a nós conscientizá-los, porque vai afetar o custo deles. E um comentário interessante, que não sei se já fizeram, mas o governo deu uma lascada legal em nós, né? Porque nós vamos ter um trabalho maior, vamos ter dificuldade de cobrar mais, né? Que o pessoal sempre reclama, mas vão precisar aceitar que vai ter mais trabalho. Exato. Vai ter 2 controles paralelos e vão ter que entender, etc. Tal, que é a nossa função, não tem dúvida nenhuma, nós aprendemos tranquilamente. Porém, além de tudo isso, o imposto nosso vai ficar maior. O imposto que nós vamos pagar como empresa de contabilidade. Exato. E, não, geralmente, quem sofreu bastante com isso são os prestadores de serviço, né? A gente que é prestador de serviço, o imposto vai ficar muito, pelo que eu tô lendo, acompanhando. Pelo que se percebe,
nós estamos lascados mesmo, não tem Teve jeito. há um tempo atrás, teve um colega que falou assim, o governo devia pagar para nós, porque nós trabalhamos para ele de graça, né? Verdade. Mas não é. Eu até esses dias ouvi, se todos os contadores se reunissem para fazer uma greve, tava lascado. Só queria ver como que ia fazer os impostos para chegar dinheiro na conta deles lá. Exatamente. Né? Talvez, não sei se o podcast vai chegar a um alcance assim, na visão do Hugo Pacheco, ou do Davi Alcolumbre, né? Quem sabe ele se lembra de nós. Sabe, aí. se lembra dos contadores. Tem dó Tenha dó de piedade. pobres contadores. Isso. A vida inteira, desde que se começou com contabilidade, estão aqui servindo vocês, de graça. Isso, então, lembre-se. Dá um descontinho para nós na alíquota aí. Exato, dá um desconto bom aí. Isso. Não, mas isso é só um parênteses, mas realmente é uma oportunidade. Sim, é uma oportunidade. Então, vocês estão enxergando isso como uma oportunidade. É uma oportunidade. É um desafio e uma oportunidade. Concorda, André? Tem que mais um desafio bem grande, né? Uhum. Tem que se especializar bastante para poder superar e ajudar os empresários também, né? Exato, porque agora é a vez de vocês, de fato, vai cobrar mais, mas só que vocês vão ter que ajudar o empresário a precificar, a olhar para a caixa, olhar para várias coisas, entendeu? Sim. Vai ter que fazer todo um trabalho, senão, infelizmente, muita gente vai acabar fechando empresa, deixando de desistir por causa de toda essa tributação aí que não aguenta, né? Sim. Nesses 50 anos, né? Então, assim, meio século. O que vocês enxergam que foi bom na transformação da contabilidade e aquilo que vocês enxergam e falam assim, putz, mas isso aqui não deveria ter mudado? É um pouco difícil de responder, né? Porque existe a evolução natural das coisas, né? Elas vão se transformando conforme a época, né? O que foi bom e o que... O que você fala assim, putz, mas isso aqui poderia ter continuado desse jeito? Que seria bom para as contabilidades, por exemplo? É um pouco difícil de responder. Eu acho que é muita obrigação acessória, né? Cada vez mais, né? Entra o SPED, não, porque vai entrar o SPED e depois vai eliminar... Não vai eliminar nada, só vai aumentando, né? Aí entra mais uma obrigação, então assim, fica um negócio insustentável, né? E a gente acaba sendo o carrasco do cliente, né? Porque você acaba denunciando ele, é o E-Social, então você acaba sendo... E o cliente não tem acesso ao governo, à Receita, enfim, para reclamar. Então, ele chega para a gente. Então, acabou ficando muito pesado, né? E a reforma mesmo tributária, eu acho que ela seria bom, né? Se fosse pelo que ela foi proposto, porque a nossa legislação é muito confusa, né? Então, está muito assim... Está muito pesado, né? De entregar tudo, muita responsabilidade, né? De treinar pessoal, de ter mesmo os prazos para cumprir. Então, acaba ficando o contador com as costas muito largas, né? Para entregar tudo. Então, mas tá parecendo que não vai ser uma coisa boa, né? Uma coisa que vai ser bem cansativa, vai ser pior, né? Acho que vai ser pior. Vai ser mais desgastante, mais custo para o cliente, né? Mais treinamento para a gente. Então, eu acho que deveria ter uma coisa unificada, né? Uma obrigação só, porque a gente acaba entregando várias vezes a mesma informação, né? E os prazos lá, as multas, acaba atrapalhando bastante. Poderia ter diminuído um pouco. Não ficar simplificado, igual, né? Simplificado. Não, acho que do jeito que estava não dá para ficar, lógico que não. A gente tem evolução natural. Mas poderia ser mais simples. Mais simples. E quais foram as alegrias da contabilidade? Que vocês veem assim, putz, mas isso aqui é uma super alegria, isso aqui é prazeroso. Alegria? Olha, tivemos muitas alegrias, sim, né? É difícil de enumerar, né? Mas tem, né? Tem os momentos, toda hora você tem uma coisa, você tem várias notícias ruins, depois tem uma boa, né? Agora, quais foram? Não sei, aquele momento que você abre uma empresa legal, que você gosta, que você pega um cliente bom, enfim, né? Uma época muito boa é o imposto de renda, que você, não só a parte financeira é um detalhe, mas você tem aquele contato com o cliente, tem cliente que não conversa o ano todo, você fica só no automático, né? Aí a pessoa bate aquele papo, te dá aquele feedback que você precisa, etc. Tal. Tem alguns que vêm, né? Que vem lá, por causa do nosso tempo, aí tem aquelas pessoas idosas que vêm e já são clientes há muito tempo, enfim, né? Agora, em termos assim de trabalho, em termos de negócio, tem momentos que são bacanas, né? São bons, né? Não, esse período aqui foi bom, foi produtivo, tal, né? Agora é difícil para você enumerar, né? Sim. Realmente são momentos que acontecem, né? Eu acho que vai muito da evolução da economia mesmo, sim, né? Teve uma época que estava bom, né? Tinha
uma leva de clientes, que ele falou, de construção civil, então tinha bastante clientes aí, né? Construtora, e construía prédios, aí até eles mesmos foram morar num apartamento que era da construtora do cliente, então acho que foi uma fase boa. Aí depois veio a pandemia e aí começou a complicar, então a gente está tentando agora achar esse eixo de novo, né? Achar, não, peraí, onde que está? Porque teve muita perda. Sim. Né? A gente teve muita perda, então acabou sentindo mais. Ultimamente a gente está vendo mais coisa negativa do que positiva. A gente quer voltar para esse lado positivo, né? Porque esse negativo que ela fala é com relação à própria situação do país, né? Sim, sim. As empresas têm muita dificuldade, né? Sim, sim. E tem muita empresa maior engolindo a menor, entendeu? E até um tempo atrás não tinha, né? Sim. Eu tinha um cliente que, 40 anos atrás, ele começou lá, ele era engenheiro, ele era... Depois ele especializou em estaqueamento, depois o sócio dele saiu e montou a outra, e tinha mais facilidade. Hoje você tem a construtora X, que anuncia na TV, que é isso, que é aquilo, que ele tem dificuldade de concorrer com ela. Entendi. Então ele tem já o seu patrimônio, mas ele, como empreendedor, ele tem bastante dificuldade. De avançar. Porque realmente, então, essa dificuldade reflete no contador, né? Porque aquela empresa grande, ele pode ter, mas geralmente ele tem, falando em termos contábeis, né? Escritório de contabilidade, né? Empresa de contabilidade. Ele tem a sua própria estrutura de contabilidade dentro da empresa. Não é aquele cliente que ele procura. Então, o nosso cliente antigo, ele está tendo dificuldade. Se ele tem dificuldade, ele passa para nós. Entendeu? E vai acabando então, como nós falamos anteriormente, cabe a nós procurar o quê? Aqueles nichos que estão... Por isso que achamos necessidade de nichar, porque essa área aqui, ele tem menos dificuldade, né? As outras estão com muita dificuldade. Sim. Não que eles não superam, né? Sim. O empreendedor sempre é um eterno... Esperar, mas vocês estão vendo que tem uma dificuldade maior relacionada a anos passados, né? Sim. Que agora as coisas estão mais complicadas. E aí, gente, vocês veem que interessante, né? Por isso que a Marta é sincera. A gente trazendo aqui a realidade da coisa mesmo, tá? Não é só alegrias. Do mesmo jeito que está do lado, olha só que ele está falando aqui, que os empreendedores, 40 anos, tal, as coisas não é igual antigamente. E aí acaba afetando o quê? A contabilidade. E aí eles começam a se reinventar e procurando um nicho para conseguir mudar a situação. Entendeu? Então, assim, quando a gente diz assim, olha, olhar o lado negativo da coisa, não é questão de olhar o lado negativo, como o José Maria falou aqui. É de fato assim, caramba, as coisas mudou, o tempo tá mudando o tempo todo. Então, se a gente não avançar, assim, aqui a vez aqui não é desistir. Não é parar. Não. Aqui é continuar e fazer as coisas acontecer, mas se transformar. É que nem a gente como agência. Se a gente não for se transformando, não for mudando, vai ficando para trás, que essa é a coisa natural da vida. Por isso que você está do outro lado aí, de vez de sentar e falar, oh, meu Deus, ó céus, não. Vai aprender, vai fazer curso, vai ouvir podcast, sabe? Pegar aqui essa baita experiência que os dois têm, mostrando para vocês que é possível. É possível passar 50 anos e esses 50 anos fazer com que o negócio sustente as famílias. Porque pensa, quantas famílias também ajudam por trás de vocês, né? Sim. Que empreender é sobre isso, né? Sim. Empreender é você estar ali no dia a dia. Vocês poderiam ter desistido a qualquer momento? A Andréa poderia ter ido para outra área. O senhor também vai assim, vou vender isso aqui, vou... Mas não, pelo amor ao trabalho, pelo amor ao empreendedorismo, continuar ali trabalhando, vencendo. Então aí, vencendo um dia de cada vez. E aí, falando em vencer um dia de cada vez, o que vocês, quando vocês olham para o futuro, daqui 2 anos, vocês se veem, não ia falar muito tempo, né? Vocês se veem exatamente estabelecido como? Qual que é a ideia de vocês? Tá. Eu acho que a gente está... Eu prevejo assim, né? Meu pai vai ter que se aposentar, mesmo que ele goste de trabalhar. Estou tentando fazer ele diminuir o ritmo, né? Então... mas ele sempre vai estar dentro da operação, até porque é o escritório dele, né? Tanto que aqui eu falei, não, vamos lá, vamos contar a sua história, porque sempre vou respeitar esse legado dele aí e sempre deixar ele por dentro, até porque eu sei que isso é bom para todo mundo. E aí, se formar mesmo como autoridade, talvez ele ir por esse lado aí de... gravar vídeos, se formar como autoridade, sair do operacional, né? Isso. Passar o operacional mais para mim e eu passar para outra pessoa e a gente se formar como autoridade até agora nessa parte de reforma tributária, como um consultor mesmo, né? Dos clientes, se manter mais próximo dos clientes e na captação de novos clientes, se firmando como autoridade, usando essa experiência junto com o moderno, né? Para a gente poder divulgar e sair ali do nosso... círculo, né, que é ABC, São Caetano, Grande São Paulo,
para expandir para o Brasil mesmo, para aumentar mesmo. E nichar, especializar e aumentar. Bacana, show de bola. E aí, isso é bom, José Maria, porque, querendo ou não, a pessoa fala assim, né, vou sair do operacional, mas se ele começar a investir nessa questão do conteúdo, você tá no operacional, querendo ou não, você vai estar gravando ali, tá estudando, porque para gravar, você não pode gravar de qualquer jeito, para ser autoridade, que nem tem que fazer curso, tem que aprender, e isso daí, eu tenho certeza que, se vocês persistirem nisso, não tem por que dar errado. Vai avançar com certeza em relação a isso. O que o senhor pensa? Sim, concordo. Eu imagino dessa forma mesmo. Avançar, modernizar, aprender, né, os recursos que se tem hoje de forma digital, né? E essas gravações e todo esse aprendizado, essa parte técnica que é necessário, né? Reforma tributária, toda a legislação que a gente sempre acompanhou e sempre acompanha, né? Sim. Ou se cercar de profissionais que também acompanham, que também é válido, né? A gente delega, né? A gente nunca sabe tudo, então a gente sempre tem que pegar gente boa para nos acompanhar, como sempre foi. Então, o futuro é por aí mesmo, tem que ser desse caminho mesmo. Entendi. Atender um nicho específico e, lógico, na minha visão pessoal, particular, né? Delego mais para a Andréia e vou passear um pouquinho mais, né? É isso aí. Viajar. Isso faz muito bem, né? Faz bem, eu não amo viajar. Antigamente eu queria abrir uma agência de viagem, não consegui realizar esse sonho, mas viajar, a gente viaja de vez em quando, viaja assim, graças a Deus, e é muito bom, né? É verdade. Faz muito bem para a cabeça. Gente, aprende, tem que descansar um pouco, tem que viajar, aprende aqui com quem tem experiência, hein? Sim. Ficar focado só no trabalho, não dá, né? Não dá. E sempre passou isso aqui, ele sempre passou isso pra você, André, vocês terem o descanso certinho, porque a gente vê que muita gente tá ali bitolada no trabalho e só quer saber de trabalho, e a vida passa e não faz nada, né? Não, e até ele nem se conforma que a gente só tira as férias coletivas no final do ano. E aí, depois que eu comecei, né, então tem a André lá, então eu falo, não, tira uma semana em junho, depois tira uma semana em setembro. Isso. Né, porque tem que tirar. Tem que tirar. Né? A dificuldade que tem é assim, é como nós gostamos de viajar, elas têm muita paciência comigo, né? Minha filha e minhas netas, né? Que são os amores, né? A Giovana e a Júlia. Todas são, né? Nós temos 7 netos, né? Todos são os amores. Mas eles são mais próximos, né? Por causa do trabalho, por causa de tudo, ela está sempre junto, quase todos os dias, né? Então, elas querem viajar junto. Isso. Então, o ano passado nós fomos para o Rio de Janeiro e foi um no horário, depois a outra foi no outro, depois ela voltou antes. Mas, não, eu quero ir com você, vou. Aí vamos fazer a programação lá vamos visitar a escadaria, a selaria, não sei o quê, vamos visitar a Copacabana e blá, 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 sabe? E a minha esposa, mas é perigoso. Tá? Não, deixa para lá. E ela, vamos de Uber e blá, 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 enfim. Né? A dificuldade é essa, né? Que elas querem estar juntos e a agenda delas é complicada, né? Exato. E a minha esposa já é um pouco diferente, né? É outros problemas, né? Então, é só essa aí, né? Mas eu acho que um fator bom é esse, né? Que tem as meninas, minhas filhas, né? Que são mais jovens. E, então traz esse ar, né, para eles, sim, né? E dá uma quebrada, porque se falar, não, vamos de novo, eles gostam de ir pra Gramado, né? Já foram 500 vezes. Aí as meninas, não, vou, pelo amor de Deus, não vai mais pra Gramado, vamos para outro lugar, vamos ver outro lugar diferente. Mas será? Aí faz uns 2 anos a gente foi para Olímpia, né? Vamos para Olímpia. Então vai trazendo as novidades para eles mesmo. Então, mas a gente tem que organizar isso, né? Eu já falei para ele, tira um mês de férias, porque as minhas férias é diferente do dele. Sim. Né? Ele não precisa pegar a alta temporada. É verdade. Né? Porque ele não tem filho de idade escolar, não tem mais nada. Então, dá para pegar. Mas aí tem que conciliar isso, né? Sim, tem que conciliar. Mas, assim, isso é um problema bom de resolver. É bom. Essa parte é boa. Esse problema é ótimo de resolver, né? Sem dúvida. Gente, olha só. 50 anos não são 50 dias, né? 50 anos, como eu disse, é meio século. Eu quero que vocês olhem aqui, um de cada vez... E deixa um recado aqui para os contadores nesses 50 anos, para eles chegarem nos 50 anos, o que eles têm que fazer. Eu quero que você olhe ali e fale assim, olha, faz assim, faz assado, seja assim, seja assado, que você vai conseguir passar aí meio século tendo o teu escritório de contabilidade. Olha, pessoal, eu vejo o seguinte, a gente precisa, como eu já falei anteriormente, precisa ter foco, precisa ter... se reinventar, precisa ter disposição, contabilidade. Ser empresário contábil não é fácil, como ser qualquer tipo de empresário, mas contabilidade é um desafio. Realmente é um desafio muito grande, mas a vida é feita de desafios, né? A gente precisa vencer. Então, força de vontade, boa vontade, todo dia levantar com aquele ânimo,
entendeu? Se não está com ânimo para trabalhar, vamos caminhar. Eu, por exemplo, eu caminho algumas vezes por semana, né? Estou um pouquinho atrasado esses dias aí por causa do inverno, né? Mas eu gosto de caminhar, fazer um exercício, fazer um pilates, enfim, Ótimo. né? Isso é muito legal. E tocar a vida para frente, né? A vida é feita disso. Tem um amigo meu que ele trabalhou, ele parou de trabalhar com 76 anos, trabalhou 50 anos apenas numa escola, entendeu? E ele é super dinâmico, ele viajou com nós aí para Águas de Lindóia, pelo amor de Deus, ele dá, de mim, ele dá de 10-0. Ele brincou com as minhas netas aí, você acredita, com 86 anos, Acredito. sabe? Então é isso, a gente precisa ter força de vontade, contabilidade, você precisa todo dia falar, não, eu tenho aquela energia, vamos tocar para frente, vamos vencer o desafio, tenho o que eu não resolvi ontem, hoje eu resolvo o que não foi hoje, amanhã, e vamos tocar para frente, né? É força de vontade. É isso. É isso, né? É isso, show de bola. Olha que mensagem, hein? Que mensagem. Parabéns, José Maria. Obrigado, Marta. Nossa, eu te admiro demais, te admiro muito. Muito obrigado. E eu tô falando aqui que ele logo ele vai ser uma estrela no YouTube. Olha só. Eu tenho certeza do que eu tô falando. Se fizer o que tiver que fazer, vai com certeza dar certo. Olha hein? aí, Marta. Vai dar certo sim. Marta Giove, minha guru. Mas então ouve a guru, hein? Faz o que ela manda. E você, Andréia? Deixa o recado aqui. Eu acho que é isso mesmo, paciência, foco, muito estudo, muito trabalho, mas também conciliar com momentos de lazer, de relaxar a cabeça, conviver com pessoas, não ficar só atrás da tela e enfrentar sempre tudo como um desafio. Uhum. Não perder nunca o ânimo, a fé em Deus, né? Acreditar que Deus tá no comando e que a gente vai conseguir, que a gente vai superar os desafios. A gente passou pela pandemia, a gente passou por coisa bem pior, né? E aí eu penso assim, enquanto a gente está com saúde, vamos lá, né? É difícil, dá bastante trabalho, mas vamos lá, tem saúde, vamos lutar e não tem opção de voltar para trás, né? Não tem como parar, não tem como desistir, então tem que continuar. É isso aí, gente. Tá ouvindo? Isso aqui hoje foi uma lição de vida, aqui uma história muito bacana. E a pergunta que não quer calar da Marta Sincera, contabilidade deixa rico? Vocês já estão ricos, vão ficar ricos? Me conta um pouquinho disso. Olha... Ou dá para ter uma boa vida? Não, dá para ter uma vida boa, sim. Uhum. Sim. É rico talvez se fosse daquela dupla, milionário e José Rico, né? É isso aí. Mas dá para viver bem. Dá para viver bem. Um empresário contábil dá para ser bem sucedido, sim. Uhum. Dá para ver. Dá uma vida boa, sim. E você, Andréia? Eu ainda não cheguei não cheguei na parte ainda estou na luta, mas eu acredito que dá, sim. Dá para... Acredito que dá para... Vencendo esses desafios aí, aperfeiçoando, acho que dá para... Ficar rico, eu não sei, mas acho que dá para ter uma vida confortável. E aí, quando eu falo riqueza, gente, é aquilo. O que é riqueza para mim, de repente não é para vocês, né? Que às vezes as pessoas pensam assim, riqueza, a gente tem vários tipos de riqueza, né? Então, assim, quando eu falo riqueza, no objetivo que vocês têm. Então, dentro daquilo que vocês planejaram, sonharam, é possível, né? Sim. Então, eu acho que qualquer empreendedor, quando luta, tem força de vontade, faz as coisas acontecerem. E o senhor falou uma coisa muito interessante, um dia de cada vez. Sim. Venci mais esse dia. Foi muito bom mesmo. E eu quero agradecer vocês. Obrigada por ter vindo até aqui. Foi, assim, muito bacana. Uma horinha passou assim, ó. Nem parece que parece que tem 10 minutos que a gente tá conversando aqui, né? E eu quero que vocês deixem um recado final aí para todo mundo. O que vier do coração de vocês. Pode olhar para essa câmera aqui antes da gente encerrar. Olha, pessoal, eu só tenho que agradecer a Marta Giove, que é uma figuraça aí, foi um prazer conhecê-la pessoalmente, a sua equipe, muito legal. E, primeiramente, agradecer a Deus, né, por tudo que Ele nos dá, a vida, a saúde e a vontade de vencer. Vamos em frente, entendeu? Temos muitos desafios, mas também temos energia, temos disposição e temos meios para vencer. Temos profissionais que nos auxiliam, que a Marta é um exemplo bem nítido, tem muitos outros. Vamos cercar de pessoas profissionais que nos agreguem, né? E sucesso para todo mundo. Esse é a minha palavra-chave. Sucesso para a nossa classe, que nós merecemos. Nós fomos dotados por Deus de um dom, né? Que eu imagino que não é outro nome que podemos dar, né?
temos o dom de empreender, muitos o dom de ser contadores, outros são contadores, empreendedores de contabilidade, mas não são contadores, que existem também, né? Mas a maioria é contador e empreendedor, né? Categoria que nós estamos nos referindo. Então, sucesso para todo mundo, tenham força de vontade, não desanimem por qualquer coisa. A vida é essa mesmo. Vamos em frente e Deus abençoe todos vocês. Amém. Eu quero agradecer, primeiramente, a DPG, a Marta, pelo convite, pela oportunidade também de estar aqui, da gente estar quebrando, né, também mais uma barreira aí de gravar vídeo, de estar aqui, de mostrar nosso trabalho e falar para isso mesmo, não vamos desistir, vamos continuar, vamos agora para novos caminhos, novas conquistas, e a gente não pode parar no tempo, tem que sempre evoluir, ver para onde que está indo, apesar de ser difícil, mas a gente tem que continuar, tem que seguir, que com a ajuda das pessoas certas, com a mentoria, com todo o apoio que eles dão aqui para a gente vai conseguir muito sucesso. Isso que eu desejo para vocês também. E eu que agradeço mais uma vez vocês estarem aqui, ter saído lá de São Caetano, vindo até aqui. Sei que é o dia a dia, deixar a empresa, deixar as coisas ali. É um prazer. Assim, eu falo que se a gente tivesse que pagar boleto, tem cliente que a gente trabalharia de graça. E vocês é esse tipo de cliente. Desde o começo, sempre bem entrosado lá com o time. O time gosta muito de vocês. Você sabe, essa disponibilidade que vocês colocam em querer, de fato, avançar. E é isso que a gente fala. Não importa se o cliente tem para investir ou não tem. O importante é que o cliente ele queira avançar, ele queira de fato se transformar. E a gente vê muito isso em vocês, e eu tenho certeza, Andréia, José Maria, que mais 50 anos virão pela frente, tenho certeza absoluta disso. Mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês. E se alguém quiser bater um papo com vocês, eu vou colocar aqui na tela onde eles te encontram, fala aí o @, o site, que eu vou colocar aqui na tela também. Tá, o nosso site é bompastorcontabilidade.com.br e o Instagram, @bompastorcontabilidade. E sigam lá, gente, vê o José Maria fazendo os vídeos. Nossa, é uma bênção, assim, é muito legal mesmo. Siga lá, viu? E obrigada, viu, gente? Isso. Foi muito bom mesmo, viu? Nós que agradecemos, Marta. Teremos próximo. Daqui a algum tempinho vocês voltam aqui de novo. Para contar as viradas de chave. Ótimo. Em relação ao nicho, em relação ao comercial, é assim que vamos, beleza? Perfeito. Obrigada, viu? Um grande abraço a todos. Gente, você que ficou até aqui, nesse momento, ouvindo essa história maravilhosa, esses 50 anos de história de sucesso, né? Porque 50 anos são 5 dias. Eu quero que você pegue esse conteúdo, manda lá para os seus amigos contadores para motivar, para ver que é possível, sim, trabalhar com contabilidade, ser feliz, ser bem-sucedido, fazer aquilo que ama. Então, quanto mais você compartilha esse conteúdo, mais o universo vai te ajudando a crescer também. Se inscreve aqui no canal, porque eu sei que tem muita gente que assiste esse podcast e não é inscrito no canal. Se inscreve aqui no canal, coloca o sininho para tocar, para quando sair algum vídeo, ter uma notificação lá para você, e você vai ajudar o nosso canal a crescer. E você que não gostou desse conteúdo, eu sempre falo aqui, manda lá pros inimigos, afinal de contas, não serve para você, serve pro inimigo, beleza? Grande beijo, até a próxima e tchau, tchau.